Olá, seja bem-vindo à quinta aula do nosso mini curso gratuito. Hoje eu vim te contar como que você consegue e como você pode inserir as suas experiências profissionais dentro do currículo. Do conteúdo à formatação. Para começar, vamos falar a respeito do cargo. O cargo, ele sempre deve ser a primeira informação a aparecer dentro da sua experiência profissional, porque ele é mais importante do que o lugar que você trabalhou. Ele deve vir escrito em letra maiúscula e de preferência em negrito. E para quem tem dúvidas a respeito da fonte e do tamanho que vai utilizar, a mais recomendada é a Arial e você também pode usar os tamanhos da fonte de 10 a 14. 10 e 11 você pode utilizar para as informações no geral, 12 e 13 para títulos e o 14 para escrever seu nome. Lembrando que você pode ir aumentando o tamanho do seu nome e dos títulos, desde que fique em harmonia e que fique uma estética boa. Para inserir a empresa, você vai colocar logo abaixo do seu cargo e vai colocar ela em letra minúscula, só com a primeira letra maiúscula, e em negrito. Para escrever o período que você ficou em cada local, desde a época que você entrou até a época que você saiu, aconselho que não coloque em numerais, mas sim escreva, ou escreva completo o mês, ou pode abreviar. Nesse exemplo, eu coloquei março de 2017 a junho de 2019. Repare que aqui eu não coloquei em negrito, ele está no mesmo tamanho e na mesma fonte que a empresa, e que os meses estão escritos de forma abreviada. Na sequência, vocês podem ver que eu inseri também o segmento de mercado. E por que isso é importante? Muitas vezes você pode ter passado por uma empresa que ou não era muito conhecida ou que o próprio RH nunca ouviu falar. E para determinados setores, a empresa sempre vai preferir contratar profissionais que já tenham passado por empresas do mesmo segmento, pois eles já vão ter uma noção do que são as práticas daquele segmento, vão entender mais ou menos como funciona a rotina daquele tipo de empresa. Então, resumidamente, em uma linha mesmo, você coloca o segmento da empresa. Aqui eu utilizei o exemplo de Empresa Nacional de Suplementos Alimentares. Então, no segmento você não precisa colocar em negrito, utiliza a letra minúscula, só a primeira letra da frase em maiúscula, e você também pode colocar em itálico. O tamanho da fonte, ela pode ser do mesmo tamanho do restante do texto, ou em uma fonte um pouquinho menor. E a gente não pode esquecer de falar sobre as suas tarefas. Aqui você pode listar e escrever sempre em letra minúscula, só a primeira letra da frase com a letra maiúscula, e não precisa estar em negrito. Uma dica é que você não escreva um texto corrido, de repente você colocando todas as funções em um mesmo parágrafo. Vamos supor um exemplo, que você foi atendente de caixa em alguma loja, em algum comércio. E as suas principais funções são atendimento ao cliente, controle de estoque e controle de caixa. Você não vai precisar escrever essas três funções em um texto corrido no mesmo parágrafo. Por exemplo, não é assim: atendimento ao cliente, vírgula, controle de estoque, vírgula, controle de caixa. Uma dica é que você coloque em tópicos. Então, tópico 1, atendimento ao cliente, ponto e vírgula. Tópico 2, controle de estoque, ponto e vírgula. E tópico 3, controle de caixa, ponto final. E lembrando que as atividades que você vai escrever aqui são as atividades que você fazia com mais frequência, quase diariamente, semanalmente ou até mensalmente, mas que você tivesse uma certa frequência executando elas. Se você tiver alguma dúvida a respeito do preenchimento das suas experiências profissionais, em questão ou do que você colocar, do conteúdo da experiência profissional, de como você coloca e edita, formata, em questão do tamanho, fonte da letra, pode mandar a sua pergunta lá no grupo do Telegram ou diretamente no e-mail. Sua vaga está chegando, boa sorte!